Começa agora mais uma sessão de debates aqui da quinta edição do Curta na Serra. Sou o Vitor Búrigo, curador do Curta na Serra, dessa quinta edição. Pelo terceiro ano, muito feliz de fazer parte da equipe desse festival tão querido por muita gente, por mim também, claro. Hoje a gente vamos falar aí dos videoclipes, que é mais uma sessão muito especial para a gente também. É muito interessante a gente mesclar os curtas-metragens de ficção, de doc, experimentais também com os videoclipes, ainda mais nesse local onde o Curta na Serra acontece, nesse espaço ao ar livre, que é muito bonito e isso com certeza só acrescenta para a gente. Vou fazer a minha autodescrição, é isso que as meninas intérpretes de Libras pediram aqui. A Jéssica está com a gente agora no começo. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, estou com uma camisa estampada e numa sala, uma parede marrom, enfim. A gente vai seguir aqui a ordem de quem já está aqui na sala. À medida que as pessoas estão chegando também, a gente vai passando mais sobre os videoclipes, mas a gente começa com o Guilherme, que já está aqui, inclusive, com a gente. O Guilherme é um dos representantes do clipe Acorda Pedrinho, do Jovem Dionísio. Guilherme, eu estive em Curitiba e eu quase passei na frente. Eu queria muito ter passado na frente do bar. Enfim, eu fui no festival, no Olhar de Cinema, e a gente queria... Eu falei, gente, vamos passar lá na frente do local, mas enfim, acabou que não deu. Mas acho que é um clipe que fez muito sucesso, continua fazendo muito sucesso ainda, acho que marcou muito, né? Foi uma música que veio com tudo, assim, fez um grande sucesso, foi um grande sucesso momentâneo, né? Aquela coisa que surge e logo todo mundo se encanta e começa a cantar e vira meme, enfim, né? É um sinônimo de sucesso que segue por aí. E agora chega no Curta na Serra também, a gente está muito feliz. Então, Guilherme, queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como é que surge a ideia também de vocês com a banda, das ideias, se vocês já imaginavam como é que ia ser isso, se essa ideia surge de vocês, surge dos meninos, como é que foi todo esse processo de criação do Acorda Pedrinho? Beleza. Boa tarde a todos, sou o Guilherme Biglia, da Asteroide, representando aí o Acorda Pedrinho, como o Vitor falou. Cara, assim, a gente começou meio que a produtora, assim, há 14 anos atrás, fazendo videoclipe, fazendo curta e clipe, assim, né? Acho que é um começo meio comum a muitas produtoras, assim. E então, desde o começo, assim, a gente sempre teve essa coisa de fazer clipe, gostou de fazer clipe e tal. Depois a gente foi meio que absorvido pela publicidade, mas sempre com essa, assim, meio que fazendo publicidade, porque é onde um nicho de mercado que aconteceu de, sei lá, você conseguir. A gente falava assim, cara, beleza, a gente não está fazendo cinema o tanto quanto a gente gostaria, apesar de continuar fazendo, não está fazendo os videoclipes o tanto que a gente gostaria, mas a gente pelo menos está vivendo de fazer filme, né? Ainda que seja filme publicitário, mas sempre fica aquela coisa, né? Puta, aí um clipe, vamos fazer um clipe. E já fazia ali uns 2 anos, mais ou menos uns 2, 3 anos que a gente não fazia nenhum clipe. E aí a gente conheceu os meninos da Jovem Dionísio através do Felipe Fonseca, que é um cara que tinha trabalhado no Asteroide, e daí saiu para mexer com música e tal, e acabou virando um diretor criativo da Jovem Dionísio, então a gente se conheceu a partir do Fonseca. E, cara, bateu muito rápido as ideias, assim, a gente, enfim, começou a frequentar os lugares e tal, e já se deu match muito rápido, assim. Principalmente com o Ber, que é o vocalista, que acabou dirigindo junto comigo o clipe, né? Até chamei ele para vir aqui hoje, ele não conseguiu porque estava filmando mais um clipe. E, cara, eu acho que desde o começo, assim, quando a gente resolveu fazer esse clipe, eles tinham uma verba, assim, se eu não me engano, era 15 mil que eles tinham, assim, a gente já sabia que 15 mil seria pouco, eu acho, para fazer o que a gente queria, ainda que a gente não sabia exatamente o que queria, mas a gente falou assim, cara, puta, 15 mil é pouco, talvez seja uma coisa que a gente vai ter que colocar alguma grana também da produtora, a gente falou, puta, talvez seja o momento, eles já tinham feito uma música que tinha ido muito bem, que era, acho que ponto de exclamação, a gente falou, cara, esse clipe, eu acho que essa música, eles tinham mostrado a música pra gente, Acorda Pedrinho, e falado que era
Falou, cara, ó, essa música vai ser o centro do nosso álbum, é a música de trabalho que a gente acredita mais e tal. E na hora que eu ouvi a música a primeira vez, eu falei assim, cara, isso aqui tem cara de alguma coisa diferente, assim, sei lá, eu nunca tinha ouvido nada parecido, não falando que é, né, a maior música da história do mundo, mas eu nunca tinha ouvido nada com aquela sonoridade, assim, daquele jeito. Falei, cara, legal, e criou-se um clima muito maneiro, assim. Então foi meio que uma coprodução, a gente entrou de sócio no filme, né? Colocamos um dinheiro também, eles também, e entramos de sócio. A gente falou assim, cara, esse clipe, tudo que vier para frente, tanto de gastos quanto se houver algum lucro e tal, a gente vai dividir. No fim das contas, foi um baita negócio, porque o clipe fez, não sei quanto tá agora, mas ele chegou a fazer 23 milhões de views. E acabou que só com a grana do YouTube lá, foi um clipe que acabou dando lucro pra gente, assim. Foi muito view, né? Foi um fenômeno absurdo, assim. E o processo de criação, cara, foi bem natural, assim. Eu acho que a gente combina muito nas ideias, assim. A gente, porque também, assim, como a gente não fazia clipe há muito tempo e tem essa coisa, a gente falou assim, cara, a gente quer fazer uma coisa que a gente possa imprimir o que a gente quiser, assim, sabe? Ainda mais colocando dinheiro, né? Que é uma coisa até meio inusual, assim, eu acho, mas a gente falou assim, cara, a gente quer fazer uma coisa que seja o que a gente quiser. Eu quero fazer o que eu quiser, assim, já que eu não posso fazer isso na publicidade, então eu quero fazer uma coisa que seja exatamente tudo que eu quiser, assim. E foi bom porque o tudo que eu queria era também tudo que a banda queria, assim. Acho que a gente, né, teve esse match, assim, de ideias e dirigir junto com o Ber, né, que é da banda. Então, eu acho que clipe tem muito isso, assim, né, cara? Clipe também não adianta você fazer uma coisa que não tem a cara da banda, ou que a banda não. Eu acho que uma das coisas mais legais de clipe é a participação da banda no processo criativo. Eu acho que normalmente esses músicos são muito criativos. É legal de criar com esses caras e tal. Então, então foi muito isso. Daí meu sócio Juliano escreveu o roteiro. Na verdade, fazia. A gente sabia que queria algumas coisas, assim. A gente sabia que a gente queria que tivesse esse universo de boteco. A gente falou assim, cara, acho que é uma coisa muito brasileira que ninguém explorou ainda, sabe, direito, ou muita pouca gente explorou isso, assim, essa coisa boteco. E a gente queria que tivesse essa cara de boteco. A gente achava legal que tivesse sinuca, mais por uma questão de que, sei lá, no dia que a gente se conheceu, a gente jogou uma sinuca e ficamos horas e horas dando risada. Então também acho que o clipe te dá umas liberdades. Falei, cara, por que não ter isso, sabe? Vamos ter... E eu queria muito, muito, muito que tivesse uma mosca. Na verdade, há muitos anos eu queria fazer uma mosca voando alguma coisa. Assim. Não sei de onde isso, mas era uma coisa que eu queria fazer, assim, um voo de uma mosca realista, sei lá, cara, é meio viagem, assim. E aí, quando a gente foi soltando essas ideias para os caras e tal, eles falaram, cara, mas isso é engraçado por causa disso e tal. E eles trouxeram algumas ideias também, foram trazendo e tudo batia, assim. A gente tinha um combinado que só podia dar ideia ruim, né? Falei assim, cara, só pode dar ideia ruim. Se for boa, nem dê ideia, assim. Isso foi legal, porque acabou abrindo para também, sabe, todo mundo, ninguém ficar acuado de dar ideia, assim, sabe? E acho que as escolhas que a gente fez era tipo, sei lá, quanto mais idiota, melhor, sabe? Tipo, pô, vamos envelhecer os caras. É aquela coisa assim, idiota, mas bem feito, ou tentando fazer bem feito, né? Falar que o próprio trabalho é bem feito também é meio jacu, mas tentando fazer o mais bem feito possível, assim, né, cara? Então, para não cair também naquele humor escrachado, pastelão, sabe? A gente queria fazer uma coisa que fosse um pouquinho mais com uma narrativa legal, sabe? Que tivesse, sei lá, alguma mensagem, ou que fosse assim, mas dentro desse universo, boteco, botequeiro, pinga, sabe? Uma coisa não muito, vamos dizer assim, que vai salvar o mundo, sabe? Acho que não era muito o nosso objetivo salvar o mundo, assim, era mais fazer uma homenagem aos botecos brasileiros, assim, sabe? E, cara, a coisa foi indo, então, daí o Juliano acabou, escreveu esse roteiro, assim, eu lembro que eu falei para ele, eu falei, cara, então, puta, vamos botar música, vamos botar isso, vamos botar... criando, vamos fazer no boteco, com a sinuca, e faltava poucos dias, assim, para o tempo que seria o limite para a gente conseguir fazer aquilo de um jeito certo, direito, com tempo e tal. A banda já estava muito avançada com o disco, eles tinham fechado com uma gravadora que iria lançar aquele disco e tal, 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 então começou uma certa pressão. Eu falei para o Juliano, falei, cara, chegou a hora da gente escrever esse roteiro.
E ele falou, tá, então tá, cara, vou fazer isso até final de semana. Eu falei, cara, eu tô achando que vai ter que ser hoje. O cara falou, putz, tá bom. Cara, em 2 horas, literalmente em 2 horas, ele me ligou assim e falou assim, cara, dá uma olhada, eu acho que tem o roteiro. Eu li o roteiro, é exatamente aquele roteiro que tem no clipe, assim. Eu falei, cara, por mim eu filmo isso aqui. Tá maravilhoso, assim, é perfeito. Daí tinha já essa coisa dos caras envelhecendo, sabe? Que eu acho que foi o grande pulo, assim. Na hora mostrei pro Ber, liguei pro Ber, falei, cara, o roteiro, os caras se animaram muito, leram lá, já gostaram de cara, assim, o que é raro, né, cara? Nem sempre tem uma coisa que a pessoa bate o olho, já gosta e já vamos fazer isso, sem alteração, sei lá. Então foi um processo meio assim, cara, muita risada, bem divertido de fazer, acho que teve um clima legal, assim, no set. Videoclipe é aquele momento também que você pede favor para todo mundo, né? Tipo, então a gente usou, de certa forma, esse capital humano assim que a gente tinha da publicidade, né? Então pegamos aquelas pessoas que a gente já trabalhava sempre pagando com os cachês e tal, e nesse cara, agora nem lembro assim se tinha um cachê simbólico ou se nem tinha cachê, assim, não me lembro, assim, para ser bem honesto. Eu acho que nem tinha, assim, acho que a gente pegou a galera e falou assim, meu, o que nem falo com orgulho, assim, porque tem muita gente que vive de clipe, eu chegar aqui e falar também, fez um clipe que ninguém ganhou cachê, também não acho legal, mas foi meio que a realidade, assim, a gente pegou toda a grana que tinha ali, que foi esses 30 mil e usou pelo próprio filme, assim, né? Investiu no filme, enfim, tudo que precisaria ali para fazer. E, cara, daí o resto, sei lá, foram 2 diárias, foi as duas na mesma locação, acho que isso ajudou também, né? A gente falou assim, cara, vamos fazer tudo na mesma locação, que já que. Eu acho que tem muito assim de, cara, você pegar o teu recurso e fazer assim, cara, eu tenho isso aqui, eu tenho um limite, como é que eu pego esse limite? Então, assim, na hora que ele foi escrever o roteiro, tinha isso, já tinha isso. Puta, vamos fazer no bar do Dionísio, porque lá a gente não precisa pagar, sabe? Tipo, entende esse tipo de decisão, assim, também, que é uma decisão muito mais por força da realidade, né, do que uma coisa estética, mas você vai puxando para o estético e é confortável, né? Você fica 2 dias no bar, num lugar que os caras do bar do Dionísio amam os meninos, porque eles levam não só o nome Dionísio, né? Como levam o bar, assim. Eles sempre, pô. Eu lembro em alguns shows que eu fui deles, tipo, eles reservam camarote para os caras do bar, sabe? Eu acho incrível isso, assim. Então, aquele tiozinho que tá ali, fica ali, o próprio Pedrinho, é um ali, né, que o cara, tipo, cara, é um tiozinho de bar, assim, sabe? É um cara que todos os dias vai ali no bar, fica bebendo, é cego de um olho, fica ali e tal, aquela coisa. E um cara, assim, simples, vamos dizer assim, né, cara? Assim como o próprio Dionísio, que é o dono do bar, o Hermes, sabe? Aqueles caras ali que estão sempre ali todo dia. E daí, de repente, os meninos começam a fazer sucesso e levam os caras pro camarote dos shows e sempre falam deles. Eu acho legal isso, assim. Então foi divertido, cara. Foi muito divertido, assim. A gente fez tudo que quis, assim, sabe? E ver depois. Lembro quando saiu o clipe, eu fiquei muito lendo comentários do YouTube, vendo reacts, que é uma coisa que eu nunca tinha rolado assim comigo, de eu ver o meu trabalho sendo falado por outras pessoas, assim, tipo, tanto, sabe? Nunca tinha feito uma coisa que fez tanto sucesso, assim, a ponto de, sabe, pessoas na Espanha, na Rússia, fazerem reacts, assim, do teu filme, sabe? E observando aspectos da arte, aspectos da coisa. E a galera captou a mensagem que a gente quis colocar. Assim, isso foi muito maneiro, porque é difícil, né, cara? Você tenta fazer, você escreve um roteiro, daí chega o dia da diária, você filma, às vezes você olha ali, tá tudo lindo, e quando você vai montar, a coisa vira meio que uma outra coisa. É muito difícil você ter um controle até o final, assim, da mensagem, do processo narrativo mesmo. E esse foi legal, cara, porque as pessoas nos comentários ali, elas não só compreenderam o sentido que a gente colocou, como deram até mais peso para esse sentido, assim, os caras levaram para um lado bem filosófico, assim. Então foi legal. Fui ver aqui, ó, o clipe tem 23.576.136 visualizações, isso em um ano, né? É um sucesso, né? E tem 653 mil likes, né? Gostei. Então, foi um grande sucesso. Enfim, acho que o clipe, a música, ficou muito marcante, marcou muito pra gente, e é muito legal de ouvir também esse processo dessa leveza também, né? Que por mais que rala muito e vai atrás de patrocínio, vamos fazer no bar que vai fazer de graça, enfim, mas
acaba sendo um processo divertido também de entrega dos dois, né? Tanto de vocês na direção, quanto dos meninos aí como os artistas que estão aparecendo ali, né? Então é sempre muito legal de ouvir também os bastidores desses projetos. Guilherme, a gente vai te liberar já, viu, também, porque acho que tem que ter outro compromisso, mas agradecer também por confiar aí na curadoria do Curta na Serra, enviar o vídeo. Eu acho que é um vídeo que, com certeza, a hora que tocar a música, todo mundo tem uma lembrança boa de que tocou, de que marcou em algum momento também, porque foi algo que tocou bastante, né? E foi um sucesso instantâneo, assim, foi muito legal. Fico muito feliz também de ver esse sucesso reconhecido, que vem junto, não só com a música, mas quando vem com o videoclipe, que é muito legal e muito divertido. E vocês arrasaram aí. Parabéns, viu, pelo trabalho. Valeu, Vitor. Obrigado a todo mundo aí da curadoria de vocês. Obrigado pelo convite. E é um clipe que ele tem um quê de curta também, né? Então isso também... Exatamente. Mas obrigado, eu que agradeço aí. Espero que o festival seja um grande sucesso. Grande abraço a todos, parabéns a todos, aos outros realizadores também. E valeu. E que a gente se encontre em próximos videoclipes, viu? Vamos se encontrar. Valeu. Até mais. Bom, Tchau, gente, até mais. A gente segue aqui com o nosso debate então, da nossa mostra de videoclipes, que é uma mostra muito esperada para o público lá do Curta na Serra também. Claro que você, se não tiver no Curta na Serra, não tiver a oportunidade de assistir a esses clipes, esses videoclipes, naquele evento lindo ao ar livre, obviamente você pode procurar também no YouTube, que todos esses vídeos estão disponíveis aí nas plataformas e as músicas, enfim. Vamos então agora, eu vou chamar Ria para conversar com a gente. Eu confesso que eu adoro fazer essa curadoria do videoclipe, porque eu acho que eu vou indo atrás dos artistas e eu vou conhecendo alguns que eu não conhecia e eu vou procurando saber mais, e aí eu já baixo no Spotify, eu já faço uma playlist só das músicas do Curta na Serra, então isso é muito legal. E Ria, eu fiquei muito, muito surpreso assim, com o teu trabalho. Eu lembro do teu nome de alguns outros momentos em alguns outros festivais que eu já passei, enfim, porque eu tenho ido muito também para festivais no Nordeste, enfim, e gosto muito, estou morrendo de saudade também, logo está chegando. E aí eu queria que você contasse, você não tem só esse videoclipe, tem um trabalho aí, tem uma carreira também extensa, também muito diversa, apesar de ter a sua marca própria ali, o seu registro. E é muito interessante também não só ouvir sua voz, mas também vê-la em cena Eu acho que nessa hora, acho que talvez uma das frustrações é que eu nunca vou ser cantor, então eu não vou poder brincar também dessa coisa de ser... a gente, né, além de estar colocando a voz e construir, criar isso junto, escrever, compor e cantar, você também brinca de atuar ali, né? Enfim, também não sei se a sua formação tem algo a ver com talvez artes cênicas também, enfim... Mas tem esse brincar, nem que seja um estar andando pela rua, mas você tem que estar atuando ali, porque você está fazendo um material, né, de vídeo ali para ser registrado. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória na música também e desse clipe, claro, que vai ser exibido no Curta na Serra, como é que foi a inspiração, referências, porque você também assina a direção tem outra pessoa com você, não tem? Tem Lula Carneiro. Então seja bem-vinda aqui ao Curta na Serra. Então conta um pouquinho pra gente da tua trajetória e desse videoclipe. Tá bom. Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. Então, muito feliz, né? Primeiro, quero dizer que estou lisonjeada de estar entre vocês, porque eu sou um neném nesse meio do audiovisual, mas sempre fui uma apaixonada por cinema, né? Meu primeiro amor é a música. Eu sou formada em licenciatura em música, sou professora de canto, né? E tenho alguns cursos na área de artes cênicas. Fiz até o último curso agora foi na Caixa Cultural, e também com Marcos, esqueci agora o sobrenome dele. E a gente foi sobre essa parte de artes cênicas e também foi sobre o audiovisual. E isso me acrescentou bastante. Mas a minha trajetória, assim, na música já são 27 anos, né? Que eu sou cantora, sou compositora. Esse ano eu lancei o meu primeiro disco, já gravei para muita gente, né? Para muitas pessoas, mas o meu primeiro trabalho ele veio se consolidar esse ano. Foi através do Fucultura, né? Onde eu aprovei o disco, já aprovei turnê também, que vou fazer agora no próximo ano. E aí
Minha carreira vem crescendo, graças a Deus. Eu sou uma eterna aprendiz e vivo, assim, eu sou muito inquieta com relação às coisas que estão dentro de mim, assim, eu gosto muito de externar e de colocar a mão na massa, né? E eu tinha um sonho muito grande de escrever roteiros, né? De dirigir e também de fazer parte, né? Na questão da atuação. Então, esse curta, esse clipe em formato de curta também que entrou aqui no Quinta na Serra, foi um dos, né, que eu fiz. Eu já fiz outros, inclusive fui premiada, né, em primeiro lugar de curtas-metragens da América Latina, com esse primeiro trabalho que eu fiz, que se chama No Sítio Cajueiro. Foi gravado no Vale do Catimbau, na região ali da minha avó, que é Capinauá. E eu fiquei muito feliz assim com o resultado que a gente conseguiu, né? Não foi fácil a construção, mas graças a Deus a gente teve uma verba, né, para a gente poder construir. Foi dentro da pandemia, então a gente sofreu bastante para a gente poder concluir, porque a gente pegou o Parque Nacional fechado, né? A gente não tinha muito acesso às coisas, mas a gente conseguiu fazer da melhor forma, com muitas mãos assim ajudando. Ficamos no sítio da minha avó, né, que é onde tudo acontece, né, no clipe lá. E assim, foi uma semana intensa das gravações, mas graças a Deus deu tudo certo e ficou aquela lindeza toda, e aí eu fui premiada. E eu fiquei muito feliz, assim, não na questão só do prêmio, mas assim, de saber que eu tinha esse potencial, porque eu sou a primeira a acreditar em mim, sabe? Independente do que as pessoas acham, eu acredito muito no que eu faço, no meu trabalho, na minha música, e principalmente nesse caminho agora, né, que eu venho, assim, sendo enxerida, né, nessa questão do audiovisual, de construir os meus projetos. E o Retinta e Vietor Urubá é mais uma conquista, né, que também veio com a Lei Aldir Blanc. O primeiro que eu fiz foi no Sítio Cajueiro, foi pela Lei Aldir Blanc também. A gente conseguiu aprovar um projeto de 30 mil. E esse segundo do Retinta Vinheta Urubá, ele tem uma história especial, porque além dele ter sido pela Aldir Blanc, a gente conseguiu aprovar 25 mil, mas aí foi no CPF, né? Então a gente teve aí vários descontos, então a gente conseguiu fazer esse clipe em formato de curta também com 18 mil reais. E foi assim, tirando leite de pedra, porque eu ainda tive que tirar dinheiro do bolso para fazer. E ele é bem importante para mim porque ele fala da história do meu disco, fala da minha retomada, né? A minha retomada indígena. Eu sou indígena, Chucuru do Ororubá, da família do meu pai, da família da minha mãe é Capinauá, mas eu carrego muito mais força nessa questão do Chucuru Ororubá, porque eu realmente vivenciei isso quando criança. Até os meus 15 anos eu vivia entre Pesqueira e a Serra do Ororubá, na aldeia de Simbres, que antes era distrito, chamado Vila de Simbres, né? Então eu cresci ali dentro do Toré, no meio dos meus iguais, e essa retomada foi muito forte para mim, né? Então eu trouxe esse diálogo pro clipe. Então eu fui à Serra, eu reencontrei pessoas da minha infância, reencontrei amigos, e fui muito bem recebida, né, de volta, né, para o meu lugar, e foi muito especial, porque a gente participou lá de um ritual, onde teve a Jurema, onde teve vários caboclos encantados que vieram nos saudar nesse momento que a gente estava filmando. A gente filmou algumas coisas, outras a gente não podia, porque fazia parte do ritual, e a gente não podia filmar as pessoas lá incorporadas nos caboclos, né? E foi muito forte para mim, né, estar dentro desse contexto todo, não só participando em si da história que era minha, né, de fato, mas documentando o que estava acontecendo ali, o toré, a reza e a fala, né, de Irã Chucuru, que é tão importante, que faz parte aí de um trabalho gigantesco dentro da Serra do Urubá, que é esse resgate da agricultura familiar e do cuidado com a terra, da preservação. Então, tudo isso está dentro do curta, né, do clipe, em forma da canção, né, que deu nome ao meu disco, e tem a vinheta também, que é Vinheta Urubá e a música Retinta, né? O Retinta, essa música ela foi construída por Dea Trancoso, que é uma grande amiga minha, que assim, a gente se conheceu dentro do SESC, na Mostra Leão do Norte, onde ela escreveu a canção para mim. Ela disse:
eu cheguei para ela e fiz essa encomenda, né? Disse: você precisa escrever minha música, porque eu não sei falar de mim. Eu gosto de escrever as coisas que eu vivencio, mas eu não queria falar de mim. E aí entreguei na mão dela para ela falar da minha vida, e ela fez a música Retinta, que significa o sangue do povo preto e dos povos indígenas derramados nessa terra, né? Porque a música, ela fala de mim, mas ela fala nesse contexto de trazer os vários lugares de mim, entre a Serra do Ororubá, entre o Vale do Catimbau e a metrópole, né? Essa trajetória e caminhada para a gente também enfatizar e dialogar sobre isso, porque é importante a gente saber que existem indígenas em todo o país e em todos os lugares. Eles não precisam necessariamente estarem na terra para eles também continuarem nas suas lutas. E esse fortalecimento e essa força que me tomava nessa retomada foi muito grande. Então, esse diálogo é muito forte dentro não só do curta, mas dentro de todo o meu disco. Então, quando eu fiz o curta, foi também para mostrar isso, que a minha trajetória foi dali da aldeia, foi de Simbres, foi de dentro da Serra do Ororubá para o mundo. Então, eu saí caminhando e construindo minha trajetória musical, né? E agora, assim, cada vez mais eu quero mergulhar nesse universo do audiovisual, né? Já tenho outros curtas, outros filmes na cabeça, né? E aprendi a fazer o roteiro muito orgânico, assim, e muito empiricamente, na verdade, porque eu nunca fiz nenhum curso voltado para isso. Inclusive, quero fazer muitos, se Deus quiser, espero que ano que vem todos aqui aprovem vários projetos nessa área, né, de formação, porque eu quero estar em todos que eu puder fazer, assim, porque eu tenho muitas ideias, assim, muitos sonhos, almejo muitas coisas nessa área, tanto na questão da atuação, como também nos bastidores, né, escrevendo roteiro, que eu amo escrever, e dirigindo também, como eu fiz com esses 2 trabalhos aí. É isso, assim, eu estou bem feliz de estar aqui nesse momento, assim, no meio de tantos gigantes, né, do audiovisual, e me sentir importante, porque para mim é o mais importante de tudo isso, é me sentir dessa forma, como eu venho me sentindo quando eu vi o e-mail de vocês dizendo que estava aprovada o meu curta, o meu clipe. Eu nem sei como é que a gente chama curta clipe, eu chamo só curta clipe, ou chamo curta em formato de clipe, né? Ou clipe em formato de curta, enfim. E é isso, assim, só gratidão a vocês. No início eu esqueci de dizer, né, fazer minha audiodescrição, mas eu vou fazer agora no final. Eu sou indígena, de pele clara, cabelos encaracolados, mas agora eu tô com cabelinhos preso, tá? Tô na minha casa, na sala da minha casa, que é bem clara aqui. E é isso. Só gratidão a vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que eu possa trazer novos projetos para vocês, para esse mesmo festival e para tantos outros, e que a gente possa, assim, estreitar esses laços, já que a gente está se encontrando agora, eu estou encontrando vocês agora, que a gente possa se unir, sabe? Porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se dar as mãos, principalmente quando se trata de arte, né? Independente do que ela seja. Porque eu sou da música e estou aqui no audiovisual, porque eu sou uma pessoa que realmente gosta de novos desafios, né? E porque me move, porque eu gosto, né? Porque tem a ver comigo, me constrói cada dia a arte, e o audiovisual está sendo dessa forma para mim. Obrigada. Muito obrigado. A gente que agradece também essa tua disposição de estar aqui conversando com a gente, contando um pouco da tua história. Eu acho que isso é muito legal quando a gente fala de videoclipe, né, que vai muito além do cantar, que já é uma arte, um dom maravilhoso e lindo, mas eu acho que cada vez mais a gente tem visto o formato videoclipe ganhando essa cara mais de metragem, talvez, também, né? Claro, os videoclipes clássicos são ótimos, que desde, sei lá, até antes da TV, né? Pensa no Fantástico, que fazia os clipes dos artistas, enfim, depois vem a MTV voltada para isso, e hoje os artistas podendo colocar os seus trabalhos em diversas plataformas, não só no YouTube, mas nas suas redes sociais.
enfim, é muito, muito interessante de ver e muito legal de ver também esse seu empenho, essa sua vontade de continuar nessa trajetória audiovisual, né? Porque é isso, é um videoclipe, vira um curta e vira um filme. Tem vários cursos que a gente faz, inclusive vamos até fazer uma propaganda aqui do nosso chefe, né? Marlon Meirelles, né? Que é o diretor-geral do Curta na Serra, que faz uma oficina muito interessante chamada Documentando, que vai nas escolas, nas cidades. Eu já acompanhei ele em algumas dessas cidades fazer uma semana de aula de teoria, de prática, e aí a parte final é feito um trabalho dos alunos, que é muito legal de ver também. Então, é uma iniciação, uma forma de iniciar também, né? De se introduzir nesse meio do audiovisual. Parabéns pelo seu trabalho, não só pelo videoclipe, claro, mas parabéns pela sua trajetória e que a gente Esqueci de falar uma coisa. Diga. Esqueci de falar uma coisa. Nesse meio desses processos todos, em 2020 para cá, eu fiz muitos cursos no digital, né? Nessa área do digital, inclusive para tentar viabilizar também os meus projetos. Então, eu sou uma pessoa que trabalha com projetos culturais, eu faço projetos. Só agora na Audiblanc eu construí, do início da semana, quando abriu, né, a LPG, até agora, tanto do estado como do município aqui de Caruaru, eu construí 25 projetos, né? Eu fiz 25 projetos para vários artistas. E estou bem feliz assim com isso, né? Com essa procura, com essa demanda. E eu espero viabilizar isso também para o próximo ano, né? Essa oficina ou esse curso de elaboração de projetos, que é um dos meus projetos dentro da LPG, né? Para que isso aconteça. E aí eu me interesso demais, realmente, de fazer todos os cursos nessa área do audiovisual, né, para o meu trabalho, assim, porque eu quero construir realmente muitas coisas. Mas, paralelo a isso, fora ser artista, de viver no palco, né, eu tenho essa segunda profissão, que é escrever, né, os projetos e dar aula de música, dar aula de canto. É isso. Parabéns, Reá, mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui com a gente e vai ser lindo exibir o teu clipe lá no Curta na Serra também, na mostra. Vai ser... E você também, temos aí dois representantes de Pernambuco nessa mostra, né? Que é você e o Ciel é lá de Bezerros. Enfim, vai ser um grande encontro musical também naquele telão lindo lá ao ar livre. Obrigado, você já tem sucesso. data? A produção já tem data. É que, na verdade, o videoclipe ele passa nos 2 dias, né? No dia 29 e no dia 30, porque o festival acontece de 29 de setembro a 1º de outubro. E então o videoclipe a gente intercala a programação com as mostras nacional e pernambucana, e os videoclipes então passam nos 2 dias, a gente divide. Mas logo também vai ser divulgada aí a programação completa e também a produção do Curta na Serra, com certeza entra em contato para você estar lá, né? Presenciar esse momento também, né? De se ver na telona. Sim, com certeza. Obrigada. Obrigado. Agora a gente vai falar com o Rafael Ribeiro, que estava aqui já elogiando a Riá. Aliás, a Riá mandou aqui, ó, me sigam nas redes, Riá_cantora, e escutem meu disco no Spotify, Retinta Riá. Eu já estou seguindo, inclusive, já adicionei na minha playlist. Rafael Ribeiro elogiou Riá, parabéns pelo seu trabalho, multiartista, que demais, Riá. E Rafael, então seja bem-vindo ao nosso debate aqui do Curta na Serra de videoclipes. A gente vai falar do clipe agora, da Laila Nassan. É isso, né? Falei certo? Falou certinho. Oi, Vitor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael. Eu sou formado em cinema pela UF, tenho um mestrado em comunicação também na UF. Trabalho como direção, roteiro, também produção cultural em geral, produção de evento como festival, também tem um festival meu, Pasbá. O clipe agora, ele foi gravado em 2021, durante a pandemia, e foi um período, acho que bastante fértil, assim, criativamente para as pessoas, por causa do isolamento, né? Eu já tinha estudado videoclipe no mestrado, minha pesquisa tinha a ver com isso, e então eu estava muito dominando a teoria, mas eu nunca tinha dirigido um videoclipe. E então, nesse momento de ócio criativo, eu decidi que era o momento de investir nesse portfólio, né? E aí chamei uma colega minha, a Larissa, que estudou comigo, Larissa Brugin, para fazer a fotografia, e juntos a gente começou
a correr atrás dos artistas. A gente achou 3 artistas, gravamos 3 videoclipes, né? E um deles foi o da Laila Nassan. A Laila, ela é uma mulher lésbica, sambista aqui do Rio de Janeiro, né? Isso é importante para a gente, porque nós somos pessoas LGBT, então a gente queria trabalhar dentro desse escopo, né? E ela também estava nesse processo, né, da pandemia, tinha gravado a música um pouco no começo da pandemia, também com pouco orçamento. Então, a gente gostou do trabalho dela, a gente achou a música muito elegante, uma coisa nova MPB, né? E decidimos comprar essa ideia com nenhum orçamento, não tinha dinheiro nenhum para fazer. Então, quando a gente não tem dinheiro nenhum para fazer, somos só 2 pessoas, então a gente correu atrás de pensar alternativas para que o videoclipe tivesse um valor de produção que fosse interessante também para a gente, né? Então, ouvindo a música, a letra da música, que é uma música sobre autoconhecimento, sobre superação, né? Tem algumas coisas na letra que levam a falar sobre, a entender sobre construção, sobre paredes, muros. Então, isso no meu processo criativo de elaboração do roteiro, eu decidi trabalhar com o conceito de arquitetura. Então, claro que imediatamente pensando também nessa coisa da elegância da música, até no minimalismo da produção musical. Então, a gente foi indo em direção ao modernismo, chegamos ao Oscar Niemeyer, né? Que era uma opção viável para mim, porque a Niterói é aqui do lado, né? Eu estudei na UF, eu já tinha filmado no Teatro Oscar Niemeyer, então imediatamente pensei, vou atrás desses contatos para fazer esse videoclipe acontecer. A gente filmou também no MAC, né, que é o Museu de Arte Contemporânea lá de Niterói, que é aquele que parece um disco voador, né? E o conceito do videoclipe, ele vai em direção de começar em espaços fechados, meio claustrofóbicos, e depois indo mais para espaços abertos até o final, em que ela, de fato, vai para luz, né? Sem nenhuma referência a nenhuma religião aqui, mas enfim. Também a gente não quis explorar a arquitetura de forma convencional, né? Contemplando o prédio da forma como a gente já conhece ele. É interessante trazer detalhes da arquitetura, né? Então foi isso que a gente fez. A cantora conseguiu trazer também outras contribuições, como o figurino, né? Ela queria muito trabalhar com roupas mais largas e tal, e isso foi muito legal, porque trouxe movimento para ela, né? E como o colega falou aí do Dionísio, né, a gente conseguiu várias parcerias, né, mas de fato a gente não tinha 30 mil para fazer. Esse clipe saiu por menos de R$500. Então, é isso. Queria agradecer. Antes de cortar. Não, pode, por favor, continue. Acho que vale a pena ressaltar a importância, né, de ter uma mostra de videoclipe. O espaço no circuito de festivais ainda é muito pequeno, né? Então, eu já fiz alguns curtas-metragens, então estou acostumado a circular em festivais. E quando eu terminei de fazer o videoclipe, eu achei que não ia ter muito espaço para ele circular nesses espaços. Mas que bom que o Curta na Serra está abrindo, né, essa oportunidade. Tem alguns outros, mas ainda muito pouco, né? Eu fiz também já uma mostra de videoclipe, então, assim, que bom que está rolando. Espero. Nos últimos 10 anos, o mercado de videoclipe no Brasil cresceu muito, né? E eu acho que isso ainda está muito ligado à questão da publicidade e a galera do audiovisual mais autoral. As pessoas que trabalham com o festival ainda não entenderam que
é um produto, é um portfólio muito importante para quem está ainda nessa etapa, né, de curta-metragem. Então, é isso. Valeu, Curta na Serra. A gente agradece também o seu trabalho, que mais uma vez também a confiança de enviar para a gente e chegar, porque eu acho que isso é muito legal, esse passeio pela curadoria, quando eu vejo... Eu gosto sempre de separar muito as mostras quando eu vou fazer, assim. Eu assisto, né, um exemplo, pernambucana, só pernambucana, assim, para eu não misturar também, para eu entrar naquele universo. Não, eu estou vendo aqui a mostra pernambucana para ter uma ideia do que está sendo feito no estado, enfim, o Pernambuco sempre traz muitos trabalhos marcantes para a gente, e depois vou para nacional e fico só nacional, e depois videoclipe. Então é legal que a gente vê também essa tendência dessa busca de referências, né, dos realizadores e das realizadoras, e essa colaboração entre o artista e o diretor, né, no caso da Ria, que a gente estava conversando antes, ela também dirige e é a protagonista, né, do videoclipe, mas acho que cada vez mais a gente tem visto essa colaboração muito fundamental, porque eu acho que é essa troca entre o artista e o diretor ou a diretora, né, de que funcionar. O Guilherme também conta, né, o Acorda Pedrinho também tem essa conversa com os meninos, inclusive um deles, né, assume a direção com ele. Então acho que é muito importante que tenha esse sair da publicidade, né, não falando, não criticando a publicidade, que ela tem o seu espaço também muito, muito importante, né, nesse meio das mídias, mas quando a gente se trata de um filme, de um videoclipe, enfim, também tem, acho que, essa liberdade para criar, né, e colocar em prática também, às vezes, sonhos ou coisas que você achava que não ia conseguir fazer, sei lá, até mesmo num curta, e num videoclipe você pode até pirar um pouco mais, enfim. E aí a gente recebe esses trabalhos que são muito incríveis para a gente. Muito bom também conversar com vocês. Eu não sei se tinha mais alguém para entrar aqui, Breno, se tem mais alguém na sala, para a gente encerrar aqui também. Então, é isso. Rafael, obrigado também pela sua participação aqui. Obrigado a vocês. E mais uma vez também para contar que os videoclipes, obviamente, serão exibidos no Curta na Serra, lá em Bezerros, na Serra Negra, num lugar lindo e maravilhoso, ao ar livre. Então, acompanhe o Curta na Serra nas redes sociais, que é... Para quem não vai, né, ficar lá, vai rolar um sofrimento de não estar lá, mas enfim. Mas também procurar esses videoclipes nas plataformas, nas redes sociais que eles estão disponíveis, as músicas desses artistas. E é isso. Então, obrigado a todos que participaram aqui do nosso debate de videoclipes da 5ª edição do Curta na Serra. Então, a gente se vê no Curta na Serra, nessa 5ª edição. E ano que vem também. Façam mais clipes, viu? Ria, Rafael, Guilherme, que estavam aqui, por favor. Clipes curtas, que a gente já vamos abrir inscrição daqui a pouco, já ano que vem. Claro. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu, tchau, Obrigada tchau. também. Tchau, tchau, gente. Tchau.